Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso programa de novo ano. Passou o carnaval, a gente volta agora pro nosso calendário tradicional da off-season da NFL. Eu amo os podcasts de off-season, já falei, repito, eu gosto mais dos podcasts da off-season da NFL do que da temporada, porque na temporada a gente fica falando do jogo que tá por vir e depois falando do jogo que passou. Na off-season a gente pode debater, destrinchar alguns pontos, que é o que a gente vai fazer no programa de hoje. A gente vai falar sobre free agents. Daqui nos próximos episódios, sempre eu vou pegar alguns free agents e a gente vai debater sobre o melhor destino para eles. E hoje, eu e o Lucas Vital, @quarterbackruim, a gente pegou 4 jogadores. Jimmy Garoppolo, Derek Carr, Saquon Barkley e Michael Thomas. Michael Thomas não é free agent ainda, mas eventualmente vai ser cortado pelo New Orleans Saints. Mas antes, a gente vai falar sobre o tópico mais quente na NFL hoje, que é o futuro do Chicago Bears. O Chicago Bears tem a primeira escolha geral, o Chicago Bears tem um quarterback, tem Justin Fields, só que no draft tem principalmente um nome que desperta muito interesse, que é o Bryce Young. Tem outros quarterbacks também, mas o Bryce Young, nesse momento, é com folga considerado o melhor prospecto. O que o Chicago Bears vai fazer? Vai selecionar um dos grandes defensores dessa classe, como Jalen Carter, Will Anderson Jr.? Vai trocar para baixo, deixar outro time selecionar o Bryce Young e acumular escolhas? Vai trocar mais para baixo ainda para acumular mais escolhas e sair do alcance do Jalen Carter e Will Anderson Jr.? É isso que a gente vai debater hoje, eu e o Lucas Vital. Lucas, primeiro, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast, aquela coisa de sempre e tal. E segundo, eu sei que muita gente meio que torce o nariz e tal, mas seja qual for a posição da pessoa, ignorar que existe um debate e que existe uma discussão sobre o que o Chicago Bears fará com essa escolha, aí eu acho que é inocência. Boa noite, Gabriel, beleza? Eu super entendo você não falar o boa noite nem nada, já me sinto de casa, claro. Então tô aqui, entendeu? Já, eu gosto assim, a gente já entra na pauta, mas eu concordo 100%, eu acho que é algo que a gente precisa conversar e pensar, porque eu falo muito isso, que a reputação do GM e do técnico do time muitas vezes está atrelada ao quarterback que eles escolhem nessas situações onde o time tá com um quarterback jovem, e o Ryan Poles, que é o GM dos Bears, e o Matt Eberflus lá, que é o técnico, eles não escolheram o Justin Fields. Então, isso por si só significa que o Justin Fields vai estar sob microscópio. Mas a gente ouviu o Eberflus falar não sei o que lá, que o Fields vai ser o quarterback. Eu também ouvi o pessoal lá de Arizona falando que o Josh Rosen era o quarterback deles depois de uma temporada, e os caras foram lá e escolheram o Kyler Murray, entendeu? Então não dá pra confiar em GM, não dá pra confiar em técnico nesse tipo de situação, e é algo muito... É uma situação muito delicada. Eu fiz um tweet sobre isso há uns tempos atrás, e uma resposta que eu dei muita risada foi, considerando que são os Bears, eles com certeza vão fazer a escolha errada, porque o histórico ali não é muito bom, e aí você envolve quarterback no meio, que piora bastante as coisas considerando a franquia. Mas eu tenho opiniões polêmicas sobre esse assunto aí, que eu tenho certeza que vai ter bastante gente que vai discordar. Então, bem, eu expliquei bem, mas acho que para as pessoas que, de repente, agora que depois do carnaval vão se ligar na off-season da NFL, né? O Chicago Bears, graças a uma série bem negativa aí para terminar a temporada, teve a primeira escolha geral. Eles tiveram o Justin Fields, que teve uma temporada muito elogiada. E agora eles estão naquela condição, né? Tem o Houston Texans com a segunda escolha geral, que tá no mercado como quarterback. Tem o Indianapolis Colts com a escolha número 4. Tem possivelmente, quem sabe, o Detroit Lions com a escolha número 6. Las Vegas Raiders com a 7. Atlanta Falcons com a 8. Panthers com a 9. Então, mais do que outros anos, parece ter um mercado de times interessados em subirem no draft. A questão é quão bom é o Bryce Young como prospecto, porque, de novo, precisa ser uma discussão, porque o Chicago Bears não tem nada a ganhar fechando essa porta de uma vez, né? Porque é a posição mais importante do futebol americano. Se o Bryce Young
for 20% melhor do que o Justin Fields, já compensa você abrir mão do Justin Fields e ir atrás do Bryce Young. Não tô falando ainda que é o que eu faria. Tô só fazendo um preâmbulo que eu tenho me atei, que eu assisti jogos do Bryce Young, assisti algumas coisas do Justin Fields também, relembrei, né, porque acompanhei a temporada toda dele. Então, basicamente, as opções do Chicago Bears são ligar o foda-se, Jalen Carter ou Will Anderson Jr. com a primeira escolha geral. Jalen Carter, defensive tackle, Will Anderson, edge rusher, 2 baitas prospectos, parecem que serão excelentes defensores. Trocar a escolha para o Houston Texans ou para o Indianapolis Colts, que eles conseguiriam alguns ativos, principalmente o Colts, provavelmente uma escolha extra de primeira rodada. Eu acho que no caso do Texans, acredito que não. E ainda ficariam no alcance ali do Jalen Carter e o Anderson Jr. Basicamente, você tem o Arizona Cardinals na 3, que deve selecionar um dos dois, e aí você escolhe o outro, né? E são prospectos bem parelhos, pelo menos nesse momento, na mente de muitos analistas. E aí tem as decisões mais quentes. Draftar o Bryce Young e trocar o Justin Fields. Ou tem a opção também de não selecionar um quarterback e trocar mais para baixo. Você ficaria fora do alcance do Jalen Carter e do Anderson Jr. Trocar com Panthers, com Falcons e tal. E aí você acumula mais escolhas, mas aí em compensação não tem um desses dois caras. Eu tenho lido bastante especialistas e tal, eu tenho assistido, tenho analisado. Hoje, eu não acho que tem uma decisão errada aqui. Sinceramente, a única decisão errada pra mim seria o Chicago Bears não avaliar todas as possibilidades. Fechar sua cabeça num... Não, a gente vai fazer isso e não discutir as outras opções. De resto, eu não vejo uma opção muito errada. Mas se você me pergunta hoje, a minha tendência é trocar o Justin Fields e selecionar o Bryce Young. Eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Bryce Young. Eu não tenho tempo, assim, minha mente não tem espaço pra ver a temporada inteira do futebol americano universitário. Eu vejo algumas coisas durante a temporada e quando chega nessa época que eu vou estudar os caras. Mas eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Bryce Young. Eu vi uma comparação que eu gostei bastante dentro das 4 linhas, que é uma comparação que o Mike Renner do Pro Football Focus fez, comparando ele ao Deshaun Watson. E é um Deshaun Watson menor, né? Ele é bem menor. Mas ele tem aquela improvisação, ele tem aquele movimento fluido dentro do pocket, ele tem o toque, ele tem a precisão, ele tem o braço muito bom. Então eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Bryce Young. Ele é um armador, né, de NBA, né, na posição de quarterback, super criativo. E desses quarterbacks recentes de Alabama, Mac Jones, Tua e ele, pra mim ele por uma boa margem o melhor. E talvez o Tua pré-lesão não fosse uma boa margem, né? O Tua pré-lesão primeiro é outro quarterback. Mas eu tenho gostado muito do que eu tenho visto do Bryce Young. Ainda tem muitas questões. Ele é pequeno. Ele vai medir da mesma altura ou mais baixo que o Kyler Murray. E ele vai ser bem mais leve que o Kyler Murray. Ele é bem mais fraco fisicamente do que o Kyler Murray, né? Então ele vai ser assim, por uma boa margem, ele vai ser o menor quarterback na NFL, né? Se você considerar altura e peso. Tem outras questões também, ele fica muito fundo no pocket, porque acho que pela altura dele ele quer enxergar um pouco melhor. Isso atrapalha um pouco a linha ofensiva, ele vai ter que trabalhar isso, mas o movimento dentro do pocket me faz crer que ele não vai ter problema. Mas a questão eu acho que a temporada do Justin Fields foi muito boa, mas ela já está sendo superestimada. Eu sei que o Chicago Bears não deu nenhuma condição dele desenvolver como passador pelo péssimo corpo de wide receivers, mas o Justin Fields por si só, ele não teve uma grande temporada passando a bola, né? Mesmo quando você bota na equação que ele tinha péssimos alvos, ainda assim ele não evoluiu. Ele foi um corredor fantástico, para mim o melhor corredor não chamado Lamar Jackson. Mas ele também tem uma questão ali meio boom or bust, né? Ele consegue muitas corridas longas, ele não é aquele cara liso que nem o Lamar, né? Ele é um cara mais do embate, né? De baixar o ombro. Ele é meio que um Cam Newton um pouco mais baixo.
e acho que um pouco mais veloz também em linha reta. E eu não sei quão sustentável é isso, né? E eu também não sei se a gente pegou o melhor lado da variação, né, dessas corridas longas e seguindo em frente se ele vai conseguir repetir esses números. Eu não descarto o Justin Fields, sob hipótese alguma. Não descarto, gosto do Justin Fields. E se eu tivesse que apostar hoje, eu diria... Isso aqui eu tô falando o que eu faria, não o que eu acho que o Chicago Bears vai fazer, que aí é outra escolha. Só que eu acho que ainda tem muitas questões pro Justin Fields, ainda tem um caminho grande para ele ser um franchise quarterback de bom nível por vários anos, que eu acho que ele pode chegar lá, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Assim como tem várias coisas que a gente não sabe do Bryce Young. Só que do Bryce Young, eu começo agora com um contrato de 5 anos. O Justin Fields já passaram 2 anos do contrato de calor dele. Você tem mais o 3º ano, o 4º ano e depois a renovação de 5º ano. Né? Mas depois do 3º ano já tem uma pressão por renovar o contrato, que você já pode renovar o contrato e tal. Então, tendo 2 quarterbacks que eu ainda não tenho certeza, me dá o quarterback que eu vou ter ele controlado por mais tempo. E uma comparação que eu acho que... acho que funciona mais como parábola aqui, né? Tem um filme chamado Quebrando a Banca. Não sei se você já assistiu, Lucas. Que Brabo. Amo. Com Kevin Spacey, né? Que envelheceu mal com Kevin Spacey. Mas ele tem o momento que ele recruta lá o garoto lá que me fugiu o nome pro time lá dele que contava cartas em cassino pra ganhar dinheiro. É que ele propõe assim um game show. Aí tem 3 portas. Aí o participante escolhe uma porta. O apresentador do game show vai lá, pega a outra porta, uma das portas tem um prêmio. Tem 3 portas, uma tem prêmio, a pessoa escolhe uma. Escolhe da direita. Aí o apresentador vai lá e abre a do meio. A do meio não tem prêmio. Aí então você tem a porta da direita e a porta da esquerda. O apresentador propõe ao participante: você quer trocar para outra porta ou quer manter com a sua? E aí o personagem do Kevin Spacey explica no filme. A maioria das pessoas não vão querer trocar a porta porque você tem medo de você ter escolhido a com prêmio e mudar pra que não tem prêmio. Só que o garoto lá que do filme, principal do filme, ele quer trocar a porta, porque a explicação dele. Na primeira oportunidade, ele tinha 33% de chance de acertar qual porta tinha o prêmio. Escolhendo com 2, ele tem 50% de chance. Então ele fala, então você nessa situação eu vou ter 17% de chance a mais, então troca a porta. Basicamente é isso. Eu acho que o Justin Fields, por ele ter menos tempo pela frente, o Bryce Young, ele tem você tem muita coisa que você não sabe dele ainda. Eu tô falando muito, eu já vou opinião do Lucas, mas é porque eu tenho preparado essa take há bastante tempo. Mas acho que você tem mais tempo para descobrir com o Bryce Young, e por isso, se eu fosse o Chicago Bears hoje, não acho que seria errado eles manterem o Justin Fields, longe disso. Eu até acho que é o que vai acontecer, mas hoje eu selecionaria o Bryce Young e trocaria o Justin Fields. Eu vou começar a minha opinião sobre isso fazendo aqui a construção de um quarterback. E aí, você que tá ouvindo, eu quero que vocês... sabendo tudo que a gente tá falando aqui, tente pensar de quem eu tô falando. Um cara extremamente móvel, com um braço muito bom. O piso dele é um ataque decente, mas ele tem problemas de mecânica que precisam ser resolvidos. E o teto dele é um dos melhores quarterbacks da NFL. Eu tô falando do Anthony Richardson, que é o 4º melhor quarterback dessa classe por muitos parâmetros, na minha opinião. Ele é o 3º, mas é a mesma descrição do Justin Fields. A mesma descrição do Justin Fields. Ele tem 2 anos na NFL, ele ainda tem problemas de mecânica. Os recebedores dele são ruins. São ruins. Mas tem muito lançamento dele ali, tem muito lance dele, que o problema é a bola, não é o recebedor. A bola vai longe. Então, eu não entendo a lógica de você insistir no desenvolvimento de um cara quando ele vai ser mais caro do que outra pessoa que você também precisa insistir no desenvolvimento. E talvez você vá lá e fale, pô, mas se eu trocar ele pros Falcons, se eu trocar ele pros seja lá quem for, e o cara jogar muito,
Aí eu fico como errado. Eu falo, tipo, pô, mas eu tinha aqui o quarterback no meu quintal, eu troquei ele, agora ele é um ótimo quarterback, ele é um mega quarterback. Mas você vai ter que pagar o Justin Fields. E se ele não for bom, esse ano você vai fazer de tudo pra garantir que ele esteja na melhor posição. E sabe o que você vai fazer? Como os Bears, você vai lá, você vai contratar jogadores de linha ofensiva na free agency, você vai draftar recebedores, você vai tentar fazer a defesa ser um pouco melhor, você vai fazer de tudo pra fazer o cara estar numa posição melhor. E você vai conseguir, porque eu confio no Ryan Poles, eu acho que ele é um bom GM. E aí, ano que vem, você vai ser bom o suficiente pra não escolher os 2 melhores quarterbacks da classe. Que, na minha opinião, ano que vem tem uma classe de quarterback melhor que a desse, que é o Caleb Williams e o Drake May, de USC e North Carolina. E aí você vai falar, pô, como eu queria ter o Bryce Young agora? Porque se o Justin Fields não der certo, a sua defesa vai ser um pouquinho melhor, então você já não vai ser a primeira escolha geral, porque vai ter um time tentando ser a primeira escolha geral pelo Caleb Williams. Seu ataque vai ser um pouquinho melhor, porque o Justin Fields vai evoluir um pouquinho, e aí você já não vai mais ser a segunda ou a terceira, e você não vai poder pegar o May. E ser bom o suficiente pra não ser ruim demais é a pior coisa que você pode ser na NFL. Então, se você quer ser ruim, seja ruim. Se você tá na posição de escolher um cara que você tem 4 anos no contrato de calouro, e assim, como o Gabriel citou, tem várias coisas no Bryce Young que me preocupam. O tamanho dele, eu acho que foi no The Athletic ou foi no The Ringer, foi um dos dois, que não tem um quarterback com as medidas dele escolhidas na primeira rodada desde 1960. Então é algo longe, é perigoso. O Soldier Field é um estádio aberto, então você vai ter que falar, pô, vai chegar ali perto do fim do ano, vai estar nevando, vai estar frio, a bola fica mais dura e o cara vai conseguir aguentar, se tiver nevando, lançar a bola, o braço dele é forte o suficiente, a gente precisa de um cara maior. São dúvidas que você de fato teria com um cara como o Bryce Young. Mas se eu fosse o GM dos Bears, eu ia preferir amarrar o meu emprego ao cara que é consenso que é o melhor quarterback da classe, do que a um cara que eu tenho ele aqui há 2 anos e eu ainda preciso que ele melhore pra ser alguém que eu tenho certeza que vai liderar a franquia por muitos anos. Porque no pior dos casos, você troca o Justin Fields, escolhe o Bryce Young, o resto da liga ainda vai virar e falar assim, ele fez a escolha que muita gente faria. Muita gente ia olhar o tape do Bryce Young e ia falar, esse cara é o cara. É tipo a época do Tank for Tua, que o pessoal falou hoje em dia, mas o Justin Herbert, por que não escolheu o Herbert? Se você volta no tempo um pouquinho, naquela época, era o Tua, não tinha o que fazer. E qualquer GM naquela época ia te falar que era o Tua. Então, pelo menos, você sai dali ainda parecendo uma pessoa inteligente dentro da NFL. E se você passa essa oportunidade e o Bryce Young vai para os Colts e manda muito lá, todo mundo vai falar, os Bears fazendo o que os Bears fazem mais uma vez e deixando um talento geracional que podia cair no colo deles e para outro time. Então eu concordo com o Gabriel. Se eu fosse os Bears, eu trocaria o Justin Fields e escolheria o Bryce Young. Olha, por essa eu não esperava. Eu vou ter que convidar outra pessoa mais conservadora nesse ponto para ter um debate, né, dos dois lados, porque eu não fazia ideia qual seria a posição do Lucas nesse assunto, né? Mas fico feliz que a gente concorda. Se alguma pessoa inteligente concorda comigo, eu fico feliz. Mas, assim, é isso. Eu acho que assim, isso é o que a gente faria. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que os Bears vão dar um trade down, seja pro Houston Texans, seja pro Colts, seja pro outro time. Vão acumular escolhas, vão continuar construindo ao redor do Justin Fields e não vão selecionar o Bryce Young, porque o fator humano é muito forte, né? E acho que é algo até que eu melhorei um pouco nos últimos anos, né? Porque teve uma época que eu tava bem mais hardcore em analytics do que eu tô agora, porque você tem que considerar o fator humano. E se eles trocam a primeira escolha geral pros Colts na 4, os Colts selecionam o Bryce Young e o Bryce Young se torna um grande quarterback, não vai ter um feedback tão negativo para os Chicago Bears quanto se eles trocam o Justin Fields para o Indianapolis Colts e o Justin Fields vira um grande quarterback, né? Aí vai ser o cara vai ser crucificado em praça pública lá em Chicago, né? Então tem essa questão do fator humano, né? Que você tem que levar em consideração. E eu acho que você colocar um peso tão grande assim de Jalen Carter e Will Anderson Jr. eu acho que é um problema também, porque se o Bryce Young for melhor que o
que o Justin Fields, eu acredito que ele vai ser, mesmo que não seja por uma grande margem. Não corta a diferença você ter o Fields e o Jalen Carter, o Fields e o Anderson Jr., ou o Bryce Young, porque quarterback é muito importante. Se o Bryce Young se tornar um do 8º melhor quarterback da NFL e o Justin Fields for o 15º, não compensa você ter um desses dois defensores, né? E esses caras aqui podem dar errado também, porque acho que a gente age, né? É muito engraçado a época do draft, né? Porque a gente vê uma temporada inteira dos caras jogando e aí chega no draft e a gente esquece tudo que a gente aprendeu. Porque esses caras dão errado. O Jadeveon Clowney era um prospecto que não ia dar errado, teve muitas lesões, nunca conseguiu se firmar. O Chase Young até agora não jogou direito, perdeu a maior parte da última temporada, né? Eu ainda acredito que ele vai ser um grande jogador. Mas, enfim, Bradley Chubb era um cara que não tem como dar errado, já tá no segundo time. Solomon Thomas, Dante Fowler Jr., Kevin White, todos esses caras não tinham como dar errado. E estão dando errado. Então, acho que os times... O único jeito cientificamente comprovado de você draftar bem é acumulando escolhas extras. Então, se os Chicago Bears não selecionar o Bryce Young, eles têm que trocar para o melhor pacote. Eles não podem se prender pela essa necessidade de draftar um desses dois caras. Porque eu tenho visto alguns comentários de que não trocariam pro Panthers, pro Falcons ou pro Raiders porque você quer o Jalen Carter ou o Anderson Jr. Eu acho que isso seria um grande erro. Você tem que trocar pelo melhor valor. Eu até estava lendo um artigo do Ben Baldwin avaliando o desempenho de jogadores e salário. Você draftar um não quarterback no topo, porque essas escolhas elas são relativamente caras, né? Enquanto o Lucas fala, eu vou pegar o contrato do Aidan Hutchinson. Se eu não me engano, é tipo $10 milhões por ano. Então, se você seleciona um não-quarterback ali, a maior probabilidade é que o cara não vai ser um grande... ele não vai superar o que ele tá ganhando em termos de... Sim, a produção dele não vai superar o salário dele. Então, tem todas essas questões. Então, se o Bears não selecionar o Bryce Young mesmo, que é o que eu acho que vai acontecer, eles têm que ser muito agressivos e tentar acumular o maior número de escolhas possível. Porque, pra mim, não acho que seria um erro necessariamente. Mas pra mim, o pior cenário possível pro Chicago Bears é selecionar um desses dois caras com a primeira escolha geral. E só voltando rapidinho no take que eu falei ali, quando eu fiz aquele tweet falando um pouco sobre o tamanho do Bryce Young, na sequência eu falei, eu manteria o Justin Fields, eu não trocaria ele. E aí depois disso eu fiquei pensando, e aí eu cheguei na conclusão de que eu acho que seria até bom pro Justin Fields sair dos Bears. Eu acho que seria bom pra todo mundo. Eu entendo muito essa questão que o Gabriel falou sobre o fator humano. Eu acho que é extremamente importante, até porque se você tem um relacionamento com a pessoa que tá ali, a gente vê muito GM fazendo isso, caras que a gente de fora assiste o jogo e fala, tipo, mano, esse cara não tá bem, ele tá machucado, alguma coisa assim, e o GM vai lá e dá mais um contrato de um ano. Eu, como torcedor dos Chiefs, lembro bastante do Daniel Sorensen lá em Kansas City, que ninguém entendia por que ele continuava lá, mas ele continuava, então... o fator humano te faz errar mais do que acertar. Faz, com certeza, e eu gosto muito eu gosto do draft justamente porque a chance de você acertar, por incrível que pareça, é menor do que é maior do que a de você, é menor do que a de você errar. Você tem mais chance de errar do que de acertar no draft. É muita escolha. A chance de você tá ali e escolher, mas eu não quero escolher esse cara na 3 porque ele tá no meu board ali na 18. E aí o cara que você não escolheu na 3 e era, sei lá, o Derwin James, sabe? E você escolhe na 3 um cara que nunca desenrola melhor na liga. Mas o Trayvon Walker lá foi a primeira escolha geral pelos Jaguars. Mas o cara foi draftado em base de traits. Isso que é legal, eu acho essa parte incrível. O que você vai levar em consideração, o que você vai dar mais peso. E por isso eu gosto tanto também. É difícil, porque quando a gente entra no podcast e começa a concordar muito, fica parecendo que o jogo tá casado aqui, que a gente conversou antes, falou, vamos falar isso. Não é. Mas eu concordo com o que o Gabriel falou. Eu não acho que vale a pena o risco de você não trocar essa escolha, porque quase qualquer pacote que você conseguir por essa escolha vai garantir mais uma escolha ano que vem, mais uma escolha de primeira rodada, e mais uma escolha de primeira rodada aumenta a sua chance de acertar. E aumentar a chance de acertar no draft é tudo. O que você mais quer é ter o máximo de chance possível de acertar. Por isso que times como os Patriots, na época da dinastia, eles escolhiam ali no final da primeira rodada e eles sempre trocavam pra trás. Porque
entre o talento do final da primeira rodada e do meio da segunda, eles não avaliavam que a diferença era tão grande, então vamos ganhar mais uma escolha ali na sexta rodada, na quinta rodada, e nos dar mais uma chance de acertar. Então, os Bears ganharem mais uma chance de acertar quando eles precisam disso, eu acho que é o mais importante. Eu trocaria, e honestamente eu deixaria a proposta de Houston, tipo, se eles fizerem alguma coisa como a última, porque a não ser que eles escolham, envolvam a 13, se eu não me engano, que é a outra escolha deles, 12 ou 13 esse ano, ou a primeira do ano que vem, qualquer outro time que tentar subir para provavelmente vai ter que dar essa primeira escolha de primeira rodada. E escolha de primeira rodada vale ouro na NFL. Tem jogador muito bom que você não trocaria por uma escolha de primeira rodada. Você prefere ter a escolha de primeira rodada do que, assim, alguns dos melhores recebedores da NFL hoje em dia não sairiam por uma escolha de primeira rodada, tirando, sei lá, Justin Jefferson, Cooper Kupp, esses caras da primeira prateleira. Muitos deles sairiam por segunda, terceira, porque o preço de uma escolha de primeira rodada é muito, muito, muito forte. Só acho que o próximo ponto talvez seja um pouco mais polêmico. Acho que o Chicago Bears deveria decidir isso, decidir rápido e trocar o Justin Fields agora. Porque se você esperar passar o mercado de free agents, esperar passar o draft, os times vão estar mais ou menos com os planos deles para a posição de quarterback definido. Acho que eles nunca conseguiriam trocar o Justin Fields por mais do que eles conseguiriam agora. Porque agora eles olham para os times da NFL e vamos contar aqui quantos times que o quarterback titular não está no elenco ou não está definido ainda. Estou tentando abrir aqui, mas a minha internet está em especial lenta hoje. Acho que a gente vai conseguir. Acho que é o calor aqui também tá na internet. Ó. Miami Dolphins tem seu quarterback, claro. Calma aí. Tá. New York Jets ainda vai atrás de um quarterback. Las Vegas Raiders 2. Tennessee Titans tem grande chance de dispensar o Ryan Tannehill. Pode ser um time de olho em quarterback. Colts, Texans, já até perdi a conta aqui. 5 Eu contei 8 ou 9 aqui. Eu dei uma olhadinha por cima, eu contei uns 8 ou 9. Commanders é um time que precisa de um quarterback ainda. O 49ers, a gente não sabe o que vai ser da equipe. Lions podia trocar. Lions, talvez. Buccaneers, Panthers, Saints e Falcons. Os 4 precisam de quarterback. Eu acho que se os Bears forem agressivos e tentarem trocar o Justin Fields agora, eu acho que eles podem conseguir, de repente, uma escolha baixa de primeira rodada, ou aquela coisa de que o time manda a escolha de primeira rodada e o Chicago Bears manda de volta a escolha de terceira rodada junto com o Justin Fields. Aquele troco, né, pro time que troca, ou uma escolha de segunda rodada. Não vai conseguir o mesmo que eles investiram no Justin Fields, mas eu acho que eles conseguiriam um valor maior agora pelo Fields. Então, para encerrar essa discussão, se eu fosse o GM dos Bears, eu tentaria trocar o Justin Fields nas próximas semanas, antes do mercado de free agents abrir, e aí eu selecionaria o Bryce Young para a primeira escolha geral. Se eu fosse o GM dos Buccaneers, eu já tinha ligado pro Ryan Poles, essa semana, assim, o que vocês querem? Vocês querem a primeira escolha de primeira rodada do Justin Fields? Os Buccaneers escolhem o quê? Entre a escolha 20, por aí? Provavelmente eles teriam... Se o Ryan Poles quisesse trocar o Fields, essa é provavelmente uma das melhores trocas que ele ia receber. Uhum. Então eu faria isso. Eu realmente faria isso, eu concordo com você. Porque depois a gente vai falar sobre os free agencies, mas esse cara vai pra tal time, esse cara vai pra tal time, e aí já vira uma situação meio Lions, assim, mas a gente tem o Goff, a gente não precisa do Fields, sabe? E aí você perde bastante valor nisso. E você tendo o Bryce Young, você vai poder ser mais agressivo no mercado de free agents, né? Porque você vai ter uma janela maior, porque você não vai estar pagando o seu quarterback e por mais tempo, né? Porque o Fields, no melhor cenário possível, você vai ter que pagar o Fields pelo menos daqui a 2 anos. E aí muda um pouco o tipo de contrato no mercado de free agents que você vai acabar fazendo, né? Então acho que é mais um ponto positivo aí pro Chicago Bears. Então é isso. Acho que eu ainda vou convidar alguém que seja pró manter o Justin Fields e que acha que draftar o Bryce Young é pena de morte, que aí a gente vai ter um debate mais acalorado, mas que bom que eu e o Lucas concordamos. Antes de seguir,
Não sei se vocês já viram, mas no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, você já pode fazer algumas apostas sobre o Combine. Eu tava procurando aqui, ainda não tem do draft. Deve ter em breve, mas você pode apostar, por exemplo, se o recorde do John Ross do tiro de 40 jardas vai ser batido, que é 4,22 segundos, em vários outros, over-under, salto vertical, repetições do supino, então tem tudo lá, várias apostas legais. Crie sua conta utilizando o meu link, para eles saberem que eu te mandei. Tem bônus para o primeiro depósito, então é um site muito completo, muito tradicional, muito antigo. Então crie lá sua conta no Bodog, mais uma forma de você ajudar o podcast Cara dos Esportes. Vamos falar agora do mercado de free agents, começando pelos quarterbacks. Vamos começar pelo Derek Carr. Derek Carr passou a carreira toda dele desde 2014 no Las Vegas Raiders, 31 anos. Lucas, qual time que você colocou pro Derek Carr? Coloquei o Saints, eu acho que é a cara dele. Já tava usando preto lá em Las Vegas, não, mas não é por isso. Eu gosto do fit do Carr com o Saints, porque eu sinto que o Saints precisa de um quarterback um pouco menos game manager e um pouco mais um cara que tenta, sabe? Esticar o campo, forçar o problema às vezes, e eu sinto que o Carr pode ser esse cara. Eu já vi ele sendo esse cara. O Carr jogava contra os Chiefs 2 vezes por ano, então assistia o Derek Carr pelo menos 2 vezes por ano em todas as temporadas desde que eu comecei a ver futebol americano, e eu acho que combina bastante com o que eles têm lá. Eu ia gostar muito de ver o Chris Olave recebendo passes do Derek Carr, e se porventura, por algum motivo, milagre, o Michael Thomas ficar, eu sinto que é um corpo de recebedores positivo, um quarterback que tem a chance, tem a vontade de vencer. E honestamente eu acho que os Saints não estão na situação tão ruim assim quanto um quarterback mediano para bom faria milagres naquele time. O Carr poderia ser esse cara. O meu único problema com o Saints é a questão do salário. Os Saints estão numa situação bem apertada ali com o teto salarial, história mais velha do que a vida essa. Então eles teriam que resolver essa questão para trazer um quarterback como o Carr, que parece que é algo entre 30 e 35 milhões, se eu não vi errado. Então essa é a única coisa que eles teriam que ver. Mas eu gosto bastante do fit do Derek Carr com o Saints, e seria a minha primeira opção se eu pudesse escolher. Ele visitou com o Saints, né, quando ele ainda era jogador dos Raiders, né, avaliando uma possível troca. Mas a questão é que os Saints já tinham pedido que ele aceitasse um corte salarial, né, para eles efetivarem a troca. E o Derek Carr, como deveria, recusou, né? Ele tem uma troca ele tem uma cláusula para vetar trocas no contrato. Os Saints ainda devem ser interessados nele, né, no mercado de free agents, mas eu não sei o quanto de sentimento negativo fica, né, por essa situação. Eu coloquei o Derek Carr no New York Jets, mas porque eu acho que seria péssimo pro New York Jets ir atrás do Aaron Rodgers, trocar por ele, e eu não confio. Não acho que seria bom pra nenhum time. Assim, eu tenho certeza que no fundo do coração lá do Brian Gutekunst, que é o GM dos Packers, ele tá rezando pro Aaron Rodgers se aposentar ou sair, né? Ele não quer ter o Aaron Rodgers, e não acho que nenhum outro time deveria querer ter o Aaron Rodgers. O Derek Carr no New York Jets é um time que é um quarterback veterano, que tem o Garrett Wilson, que fez um contrato fantástico de calouro. Tem principalmente na defesa, talento, e eu acho que o Derek Carr pode ser um bom quarterback para eles. O outro quarterback que eu coloquei aqui é o Jimmy Garoppolo, 31 anos, vem de mais uma lesão. Aí eu coloquei no New Orleans Saints, que eu acho que tem a cara também do New Orleans Saints. Acho que ele seria um pouco mais barato que o Derek Carr. Mas eu concordo que o Saints deve ir atrás de veterano. Não acho que é um time que vai se movimentar e vai entrar com um quarterback jovem no início da próxima temporada. Eu coloquei o Jimmy Garoppolo no Saints. E você, Lucas? Eu coloquei o Jimmy Garoppolo nos Bucks, deixei na mesma divisão. Considerando que os Bucks acabaram de sair do Tom Brady, que o Jimmy Garoppolo, não me levem a mal, não é o Tom Brady em nenhum tipo, mas ele tenta jogar de uma maneira parecida. Ele é um cara, eu não gosto muito desse termo, mas um game manager. Ele gosta de colocar a bola na mão dos playmakers do time e deixar os caras fazerem
o que eles são pagos pra fazer. E é um time que eu vejo que tem bastante playmaker. Tem o Godwin, que talvez seja trocado, talvez não fique. Mike Evans, mesmas dúvidas, mas considerando que eles mantenham as mesmas armas que eles têm hoje, eu acho que ia ser um fit legal o cara lá com o Tampa Bay Buccaneers. E eu acho que é algo que poderia se estender durante um período. Não teria que ser algo que, é um fix de 1-2 anos, vamos ver que o Kyle Trask vira. Não, eu acho que é algo que poderia ficar por bastante tempo e um coordenador ofensivo ou no futuro um técnico com o esquema do Shanahan ali ia fazer maravilhas com as armas que os Bucs têm e o Jimmy Garoppolo eu acho bem legal. Também seria um bom destino. A gente falou, rapidinho, voltando ao que a gente falou do Derek Carr, falou de Garrett Wilson, Chris Olave. O plano nessa quarta-feira, eu ainda não confirmei com o João, mas creio que ele vai poder, é a gente fazer o redraft, né, que é refazendo o draft com as informações que a gente tem agora, de 2022. Então deve ser o tópico do podcast de quarta-feira, que é exclusivo para apoiadores. Então, se você quiser escutar, se torne apoiador, você vai ter acesso a esse podcast. Toda semana um episódio exclusivo para apoiadores. Tem meus textos na newsletter 2 vezes por semana. Então, vai no link na descrição. Tem planos a partir de R$14 por mês. Tem desconto para quem assinar por Pix. Então, bem simples, bem fácil. Bastante conteúdo. E você ainda ajuda o podcast a ficar no ar. Podcast Cara dos Esportes. Vamos seguir aqui e falar de running backs. Quer dizer, running back. Eu só coloquei um na lista. Saquon Barkley. Running back do New York Giants. Era do New York Giants. 26 anos. Os Giants vão usar a franchise tag no Daniel Jones. Então ele vai chegar no mercado aberto. Quando um jogador chega no mercado aberto, é muito difícil ele voltar. Qual destino você colocou pra ele, Lucas? Eu acho que eles... Eu sei que você falou sobre como é difícil ele voltar. Eu acho que ele volta. Mesmo que seja em um contrato... Eu confio muito em quão inteligente o Brian Daboll é. E eu acho que ele sabe que, a não ser que ele consiga muitas armas, o ataque dele passa muito pelo que o Saquon Barkley sabe e pode fazer. Dito isso, eu sou um cara que não gosta de pagar running backs depois do contrato de calor deles. Tem toda essa questão sobre o auge físico do cara ser os primeiros anos dele mesmo na liga, por ser uma posição que o cara toma muita pancada e tem, enfim, N situações ali pro running back ser uma posição um pouco mais, entre aspas, substituível. Mas se o sucesso que os Giants viram esse ano eles querem continuar mantendo, eu não acho que eles conseguem dar um pulo desse ano pro ano que vem, onde o Saquon não tá mais lá e eles conseguem manter o mesmo nível de produtividade. Então eu manteria ele num contrato ali de, não sei se ele aceitasse um contrato de 2 anos, talvez 3 anos, e o último ano é menos dinheiro que os outros, sabe? Alguma coisa assim, até você ter certeza do que você vai fazer com o quarterback, vai ser mesmo Daniel Jones, eventualmente você vai para outro cara, o que você vai fazer com essa posição. Então eu gostaria de ver ele de volta em Nova York. Como torcedor dos Giants, o que eu posso dizer é, se qualquer coisa... Assim, o contrato do Nick Chubb foi 3 anos, $36 milhões com o Cleveland Browns, né? Se for esse contrato corrigido pelo novo cap, o contrato do Nick Chubb pro Saquon Barkley, eu não pularia do maior prédio que eu encontrasse na frente, né? De repente pulasse daqui do segundo andar aqui onde eu moro, mas não pularia do maior prédio que eu encontrasse. Eu coloquei ele no Buffalo Bills. O Buffalo Bills é um time que tem mostrado que tá preocupado com a posição de running back, né? Eles tentaram o Christian McCaffrey, eles usaram a escolha de segunda rodada no running back. Então acho que é um time que pode ir atrás do Saquon Barkley. Assim, é um mercado muito ruim para wide receivers. Então vai ter time com dinheiro, não vai ter precisando de wide receiver, que eu acho que é o caso dos Bills, mas não vai ter onde colocar esse dinheiro, né? Então eu acho que o Saquon Barkley pode acabar em Buffalo. Falando em wide receivers, vamos falar de um que não é free agent nesse momento. O Lucas já citou ele, mas ele vai se tornar free agent em algum momento, que é o Michael Thomas. O Michael Thomas, ele reestruturou o contrato dele com o Saints na última temporada, de tal forma que o cap hit dele em 2023 era tipo $40 milhões, e não vai acontecer. E ele vai ser dispensado. Ele já não joga basicamente há 2 anos, tem 29 anos. Eu coloquei ele no Chicago Bears, porque eu acho que o Michael Thomas ele é um grande risco.
Ele é um cara que em 2019 a gente tava discutindo ele como o melhor wide receiver da NFL, um dos 2, 3 melhores. Só que eu consigo ver um mundo que ele nunca nem sombra mais do que ele foi, ou ele volta a ser um dos 10 melhores wide receivers da NFL. Vai ser uma aposta cara, e o Chicago Bears com o Justin Fields ou com o Bryce Young é um time com um contrato de quarterback calouro que pode se dar o luxo de fazer uma aposta como essa do Michael Thomas. Então, acho que ele ajudaria qualquer um dos dois, né? Porque ele é um cara que se desmarca rápido em passos curtos. Então, eu coloquei ele no Chicago Bears. E você, Lucas? Eu pensei bastante sobre isso, que a primeira coisa que veio na minha cabeça foram os Bears também. E aí eu falei, eu acho que o Gabriel vai colocar ele nos Bears, então deixa eu pensar em algum outro time também. E um time que eu parei, eu acho que ele seria um fit muito bom, foi o Indianapolis Colts. Provavelmente vem um quarterback calouro ali. A gente fala provavelmente porque a NFL é uma caixinha de surpresas, mas supondo que venha o cara que eles estão linkando mais aos Colts, que é o Will Levis, eles têm o Michael Pittman, que é um cara que eu gosto bastante, mas eu acho que complementa muito bem com as armas que eles têm hoje. O Michael Thomas podia ser esse ex-receiver, né? Esse cara, o principal cara, o cara que vai ser marcado, o cara que fica mais no outside, o cara que fica no 1 contra 1. E o Michael Pittman é um cara muito bom em espaço, ele ganha essas bolas, ele é um cara, um jogador bom. Mas eu sempre achei que o skill set dele funcionaria melhor como um segundo wide receiver de elite, mais do que um primeiro wide receiver. Então, eu gosto bastante desse fit. Eu acho que seria ótimo você ter um quarterback calouro num time com Jonathan Taylor, Michael Thomas e Michael Pittman. Ia funcionar bem. E pensar que eles poderiam ser chamados de os Michaels ia ser legal, ia ser um bordão bom, assim, venha ver os Colts e os Michaels, sabe? Então eu gostaria bastante dele nos Colts, eu acho que ia ser legal. Então é isso, nos próximos podcasts a gente vai pegando alguns grupos de jogadores aí pra gente debater sobre o futuro deles. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Em breve, não quero dar spoiler aqui, mas quem sabe em breve eu possa ser convidado lá no podcast do Lucas, né? Que lá ele estávamos conversando em off, né? Que ele tem vontade de lançar e deve lançar o dele em breve. Ficaria feliz de participar. Mas, Lucas, brigadão aí e até a próxima. Aqui, ó, breaking news aqui no Cara dos Esportes, ó. Realmente um projeto que eu tô tentando aí tirar do chão, vamos ver se vira. Mas agradeço muito, Gabriel, estar participando aqui. Foi uma das coisas que me fez perceber como eu gosto desse formato, como eu gosto de falar, como eu gostaria de ter um podcast. Então, muito obrigado mais uma vez por me convidar aí. Sabe que sempre que você chamar, horário que for, o dia que for, eu dou um jeito, eu apareço aqui, tamo junto. Muito obrigado, pessoal, que ouviu. Eu espero que as pessoas não me achem muito hot take eu comparar o Justin Fields ao Anthony Richardson, porque eu sei que tem gente que ama um e odeia o outro na mesma nota, mas saibam que é do coração. Eu gosto bastante do Fields também, então muito obrigado, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira, episódio exclusivo para apoiadores, redraft, como eu falei, se o João aceitar meu convite, que eu acredito que ele vai aceitar. Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau!